Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre uma alegria para mim poder compartilhar o estudo da lição com vocês e juntos estarmos crescendo em Cristo, aprendendo dentro dessa lição tremenda que estamos estudando sobre o livro de Josué e, consequentemente, claro, buscando cada vez mais entender a palavra de Deus e a cada dia da nossa vida buscarmos esse crescimento em Cristo Jesus. Eu fico muito feliz em saber que esse vídeo tem ido a vários lugares, que esse estudo tem auxiliado você. Eu tenho recebido também algumas mensagens e recentemente eu recebi uma mensagem perguntando: pastor, de onde você é? Na verdade, eu sou catarinense, eu sou da cidade de Joinville, mas na verdade eu pastoreio, estou como pastor na cidade de Curitiba, aqui no Paraná. E eu gostaria aqui de fazer também um desafio para você, para que você possa também escrever aqui nos comentários de onde você é, de onde você está nos ouvindo, tá bom? Então escreve aí nos comentários de onde você é, de onde você está nos ouvindo, e aí nós vamos percebendo, na verdade, que esse estudo também não tem apenas alcançado aqui a região onde nós estamos, mas alcançado também diferentes regiões do Brasil e até mesmo outros lugares. Eu fico muito feliz por isso, por saber que estamos buscando estudar a palavra de Deus e cada vez mais crescendo em Cristo Jesus e compreendendo, claro, que a lição da Escola Sabatina realmente é algo extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós chegamos à lição de número 6. A lição de número 6 traz o título O Inimigo Interno. O verso para memorizar se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, no verso 10, que é um verso bem interessante, que diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É interessante que para nós compreendermos o verso 10, é importante irmos no verso 9. Quando você vai no verso 9, você vai ver que há uma pergunta: enganoso é o coração do homem e quem o conhecerás? Ou seja, há uma pergunta no versículo 9 e, consequentemente, então, uma resposta no verso 10, onde claramente a resposta é: quem conhece o coração do homem é Deus. Ou seja, Deus conhece o íntimo. Não há nada oculto diante dele. Esse ponto é extremamente importante nós entendermos. Esse texto, ele é um texto que realmente nos leva a entender esse contraste, podemos dizer assim, entre uma aparência externa e uma aparência interna. Há muitos que aparentam ser algo, mas internamente estão realmente em pecado. E Deus conhece o coração de cada um. É um verso realmente muito importante que introduz realmente o livro de Josué, a qual nós estamos estudando aqui na lição agora de número 6. Por isso, realmente, é muito importante nós compreendermos que Deus sonda as motivações mais profundas do coração. E Ele deixa claro que nós precisamos buscar a cada dia da nossa vida um novo coração. Por isso, dai-me, Senhor, um novo coração. Transforma realmente, Senhor, a minha vida. Ei, olha para mim aqui. Todos os dias eu devo buscar esse crescimento em Cristo, esse processo de santificação. É certo que nós nunca seremos perfeitos. Aliás, nós somos tendenciosos ao pecado. Nós temos a tendência ao pecado. E Paulo mesmo disse: quanto mais eu quero fazer o bem, mais eu faço o mal. E essa é a vontade do ser humano. Nós nunca seremos perfeitos. Nós precisamos compreender esse ponto. Mas isso não significa que nós não devemos buscar a cada dia da nossa vida esse processo de santificação, esse processo de crescimento em Cristo Jesus, onde eu devo clamar a Deus para que Deus realmente possa me dar um novo coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. Que tal você pedir hoje para Deus: Senhor, purifica a minha vida, dai-me, Senhor, um novo coração.
Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo traz o título Violação da Aliança. E o autor nos leva a estudarmos agora o livro de Josué, capítulo 7. E vamos entrar dentro de um personagem da história onde nós muitas vezes citamos. Quando algo não está indo tão bem, talvez, na igreja, nós muitas vezes talvez pensamos, será que não há algum pecado de Acã? Algo escondido que, consequentemente, está influenciando ao não crescimento? Acã realmente é um personagem dentro da história que realmente precisa ser estudado. Nós precisamos compreender sobre o ato dele e precisamos então compreender a justiça de Deus. Por isso, o autor então nos leva a estudarmos o livro de Josué no capítulo 7. Quando você vai ver esse ponto, você vai perceber que após uma impressionante vitória em Jericó, que antecede então esse episódio agora de Josué capítulo 7, o povo de Israel agora, em Josué capítulo 7, ele sofre então uma derrota inesperada em Ai. E essa derrota inesperada em Ai, ela leva realmente Josué a não entender o que estava acontecendo. Aliás, Josué tinha feito algumas coisas que, na verdade, também foi, de certa maneira, uma prepotência. Aonde ele envia apenas alguns homens confiantes, aonde ele compreendia que, já como eles venceram em Jericó, em Ai também não seria diferente. Porém, ele envia apenas alguns homens, sem buscar essa consulta a Deus. E então, eles têm por consequência 36 mortes de israelitas. E o restante do povo foge, sai correndo. Há uma derrota agora que acontece com o povo de Israel. E dentro deste contexto, então, Josué capítulo 7 relata a respeito desse personagem chamado Acã. E Acã havia feito algo muito interessante e, na verdade, algo que estava aparentemente escondido aos olhos de todos, mas não escondido aos olhos de Deus, porque Deus conhece o coração. O nosso Deus sabe todas as coisas. E amém por isso. Acã havia roubado os despojos e ele, de certa maneira, eles também haviam, Josué, tido ali uma presunção, podemos dizer assim, aonde eles atacaram sem consultar a Deus. E aqui dentro deste contexto, Acã então tomou para si o que era anátema, o que era consagrado ao Senhor, e assim então profanou o sagrado. E esse é um ponto muito interessante, o autor aqui nos leva a entender que houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Ou seja, por que agora eles não conseguem vencer no contexto de Ai? Porque há duas coisas acontecendo. Primeiramente, o pecado de Acã. E depois, uma confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Eles venceram e agora eles começaram a ter essa prepotência, a achar que eles eram bons o suficiente e eles não consultam a Deus. E por isso, então, há essa derrota acontecendo aqui. O ato de Acã afetou toda a comunidade e esse ponto é muito importante nós irmos compreendendo. Entender que Deus age quando há uma acusação. E dentro deste contexto, então, Jericó representou a vitória com Deus, já agora em Ai representa então a derrota sem Deus. O que eles haviam conquistado em Jericó é porque Deus lutava realmente por eles. Agora em Ai, eles decidem não consultar a Deus e agora então eles têm uma derrota. Ou seja, em Jericó representa então essa vitória com Deus e em Ai representa então essa derrota sem Deus. Em outras palavras, se você quer realmente ser vitorioso neste mundo e um dia estar com Jesus no céu,
você precisa andar com Deus. Amém? Tendo Deus na sua frente, iluminando o seu caminho, a sua vida, você pode ter certeza que você será vitorioso. Mas se você buscar confiar em suas próprias forças, ao invés de se entregar por completo a esse Deus, pode ter certeza que a derrota é certa. Ok? Compreendeu? E é isso que realmente está acontecendo dentro do contexto agora do povo israelita em Ai, sem consultar realmente a Deus e, além disso, também o pecado de alguém que acaba afetando toda uma comunidade. Por isso é muito importante nunca jogar pecados para baixo do tapete. Sempre precisa ser resolvido. Amém? Louvado seja Deus por isso. A lição de segunda-feira, trabalhando novamente sobre esse contexto do pecado de Acã, o autor nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 7, do verso 16 ao verso 19. E aqui há algo muito importante que nós precisamos entender. Primeiramente, compreender que o nosso Deus realmente é justo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a compreender é que Acã, ele subestimou a santidade de Deus. Ele roubou, ele profanou e, consequentemente, ele quebrou essa aliança com Deus. E aqui, o autor da lição, ele traz algo muito interessante. Ele relata que Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Josué, ele é aquele líder que demonstra que realmente também precisa ser feito justiça. Mas não é uma justiça com alegria, sim com uma tristeza no coração, com lágrima nos olhos, em saber que pessoas agora tinham tomado decisões erradas, que Acã tinha tomado uma decisão equivocada. E com lágrima nos olhos, então, Josué tem que realmente não jogar o pecado para baixo do tapete. E ele tem que resolver essa questão. E esse ponto realmente é muito importante nós compreendermos, especialmente entender o que o autor da lição nos coloca aqui. Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor. Você pode ler o livro de Salmo, no capítulo 139, no verso 1 ao 16, e também o livro de 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9. O nosso Deus é aquele que sabe o que está escondido no coração humano. E o autor também relata que outros textos, 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Jeremias 17, verso 10, e também Provérbios capítulo 5, no verso 21. Nada é escondido dos olhos de Deus, ok? Por isso nós sempre precisamos, então, resolver essa questão. E sim, se colocando no contexto de Acã, confessar os nossos pecados a Deus, para que realmente eles possam ser perdoados. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, escolhas fatais. E o autor nos leva a estudarmos novamente o livro de Josué, capítulo 7. Porém, agora ele detalha para nós estudarmos do verso 19 ao verso 21. E aqui há algo que Josué ele pede realmente a Acã. Ele pede para que Acã possa dar glórias ao Senhor, ou seja, reconhecer a sua justiça e glorificar realmente a Deus. Você vai perceber alguns pontos muito interessantes dentro dessa história que vale a pena você se aprofundar e sim buscar aplicações também para os nossos dias. Você vai perceber, por exemplo, que Deus ele quer um arrependimento. Ele não quer uma confissão forçada. Deus quer arrependimento. Ei, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se realmente há um arrependimento sincero. E sabe o que é legal?
é se realmente houver um arrependimento sincero, o nosso Deus, o Deus da graça, o Deus do perdão, ele pagou o preço pelo seu pecado e ele te perdoa. Mas, se não há um arrependimento sincero e simplesmente uma confissão forçada, Deus não tem como perdoar o seu pecado. E é exatamente isso que está acontecendo com Acã. Deus não tinha como perdoar o pecado de Acã, porque na verdade não era um arrependimento que estava acontecendo, mas sim uma confissão forçada. Ele não viu outra escolha a não ser agora realmente relatar e confessar que realmente foi ele. Por isso é muito importante nós compreendermos este ponto. O outro ponto importante, você vai perceber que a confissão de Acã, ela foi verdadeira. Sim, foi verdadeira. Ele falou a verdade. Ele falou o que realmente ele fez, mas ela não foi transformadora. Ele reconhece o pecado, ele explica o processo que o levou realmente ao pecado, e esse processo é bem interessante. Ele relata que ele viu, ele cobiçou, ele tomou e ele então escondeu. Mas quando você vê esse ponto, essa confissão, reconhecendo realmente o pecado, você não percebe no texto um arrependimento genuíno, e sim, de certa maneira, um desespero. E por esse motivo, então, não tem como haver perdão pelo pecado de Acã, porque ele realmente não se arrependeu, um arrependimento genuíno, mas sim uma confissão, reconhecendo sim que ele havia pecado, mas uma confissão em meio a um desespero. É isso que está acontecendo então com Acã. O autor da lição, ele coloca algo muito interessante, ele diz assim, no último parágrafo aqui da parte de terça-feira, ele diz assim: além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, que nós estudamos em Josué, no capítulo 2, e o de Acã. Raabe, ela levou os espias para o telhado, os escondeu dos soldados. Já Acã tomou coisas condenadas e a escondeu de Josué. Já Raabe mostrou gentileza aos espias israelitas e o ajudou a garantir a vitória. Já Acã trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ela fez uma aliança com os israelitas e ele quebrou a aliança com Javé. Raabe salvou a si mesma e sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Já Acã condenou a si mesmo e sua família à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Por isso, é extremamente importante nós compreendermos: o nosso Deus é o Deus que quer sim perdoar, mas nós precisamos ter um arrependimento sincero. Deus não vai obrigar você a querer esse arrependimento sincero, mas se realmente você entender que você errou, que você pecou, mas que existe um Deus que perdoa o seu pecado, ei, não importa qual seja o seu pecado, onde você tenha ido, o que você tenha feito, Deus te perdoa quando há um arrependimento sincero. Porém, se não houver um arrependimento sincero, Deus não pode te perdoar. E sim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não estou dizendo que você vai morrer porque você está agora em pecado. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é relacionado à morte eterna. Se nós não confessarmos os nossos pecados a Deus e se arrepender e mudar de rota, quando Jesus voltar, se nós estivermos em pecado, nós não teremos a vida eterna e, consequentemente, então, teremos a morte eterna. Por isso, eu não sei o dia da volta de Jesus, mas se há alguém que está ouvindo essa lição, que precisa tomar uma decisão, se arrepender talvez de algo que fez e voltar para os caminhos do Senhor, ainda há tempo. Amém? Jesus ainda não voltou. Toma essa decisão hoje, ao lado de Deus, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais, ele tudo o fará. Amém?
Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá, a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, porta de esperança. E o autor nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 8 agora, do verso 1 ao verso 29. E aqui há algo muito interessante. Ou seja, depois dessa derrota humilhante em Ai, o que acontece agora no capítulo 8? Agora, com o pecado tratado, podemos dizer assim, Deus fala novamente com Josué. E Deus instrui um plano e Ai então é conquistada. O leão da tribo de Judá, que é a imagem ilustrativa, que você vai observar aí na sua lição, você vai observar uma luta do povo, de alguém menor contra um gigante. Sim, lutar contra as forças do inimigo é realmente lutar contra um gigante, que é maior do que nós. Mas quando nós temos Deus conosco, o leão da tribo de Judá, ele luta por nós. O nosso Deus luta por nós. E aí a vitória é certa. O autor da lição nos leva realmente a compreendermos esse ponto claramente, ao agora abordar o livro de Josué no capítulo 8, aonde agora sim o povo israelita consegue a vitória em Ai. E Ai realmente agora é conquistada, porque Deus agora os instrui. Amém? Louvado seja Deus por isso. E algumas lições muito interessantes que nós precisamos entender dentro deste contexto. Uma delas é compreender que Deus não abandona o seu povo após o fracasso. Isso mesmo. Aliás, o fracasso, ele pode também ser uma oportunidade, na verdade, para você reavaliar a sua obediência a Deus. E é isso que acontece com o povo israelita. Antes, eles não buscaram conselho de Deus. E agora, então, no capítulo 8, você vê tudo sendo feito com a direção de Deus. E por isso, é extremamente importante nós aplicarmos isso também para a nossa vida. Tudo que nós venhamos a fazer neste mundo, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que devemos colocá-lo realmente em primeiro lugar na nossa vida e que precisamos realmente entender que Ele está e deve estar adiante da nossa vida, conduzindo a nossa vida. E se assim for, a vitória é certa. Amém? Louvado seja Deus por isso. Deus permitiu a derrota anterior para ensinar dependência, humildade e obediência. Dessa experiência veio então o preparo para a vitória. E louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá para a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira fala testemunha do poder de Deus. E o autor, então, novamente nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 7, porém agora do verso 6 ao verso 9. E aqui trata de uma reação de Josué muito interessante, que vale a pena realmente nós nos aprofundarmos e entendermos essa reação de Josué. Você vai perceber, por exemplo, que, em outras palavras, o verdadeiro líder, ele sofre junto com aquele a qual ele lidera. E você percebe isso claramente com Josué. Por isso Josué realmente é esse verdadeiro líder que está sofrendo junto com o seu povo. É interessante você notar que Josué, ele não era o culpado. Sim, Josué não era o culpado, mas ele intercede. Josué se humilha. Josué, antes de buscar estratégias humanas, e aqui há algo muito importante, amigos. Josué, antes de buscar estratégia humana, grave isso. O que Josué faz? Ele busca resposta com Deus. Ei, tudo que você for fazer na sua vida, não tenta fazer do seu jeito. Busque colocar tudo nas mãos de Deus. Claro, você terá que fazer a sua parte, mas nunca faça sem antes dobrar o teu joelho e confiar em Deus, que Ele vai te conduzir, que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai guiar a sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso, e é exatamente isso agora que Josué está fazendo. Após então a derrota, ele realmente, ao invés de buscar estratégias humanas,
ele busca agora realmente a resposta com Deus. E ele faz algo muito interessante. Ele se prostra diante da arca. E esse se prostrar diante da arca, na verdade, seria um ato de submissão a Deus. Porque ali no contexto da arca, o Shekinah, a presença de Deus, realmente Josué agora está mostrando esse ato de submissão a Deus. E é isso que nós devemos fazer também. Se prostrar perante Deus, entender que Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que sabe tudo. Ele é aquele que conhece o nosso coração. Ele é aquele que conhece a nossa mente. Ele é aquele que sabe as palavras que eu irei falar antes de pronunciá-la. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas. E por isso nós precisamos realmente se prostrar, entender esse ato de submissão, de dependência e orar realmente com sinceridade. E é isso que Josué faz. Josué realmente, ele ora com sinceridade. O autor da lição nos leva ao livro de Josué, capítulo 7, verso 9, e dentro desse verso 9, quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás a teu grande nome? Esse ato e esse verso aqui, o verso 9, realmente é muito interessante, porque você vai observar que a princípio Josué parece estar dizendo o mesmo que os israelitas em meio às suas dificuldades após deixarem o Egito. Mas na verdade Josué não estava fazendo isso. Josué estava realmente sendo sincero. E logo depois, porém, Josué expressou sua grande preocupação, que é realmente o verso 9. E qual era a grande preocupação de Josué? Era a preocupação com os danos que o nome e a reputação de Deus sofreriam com essa derrota. Em outras palavras, Senhor, o que vão dizer do Senhor? Do seu nome? O Deus Todo-Poderoso agora não é mais o Deus Todo-Poderoso? Em outras palavras, eu não admito isso. Eu não quero isso, porque eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Sim, Josué estava preocupado com o nome de Deus. E por isso a oração dele é sincera, um ato de confissão sincera, uma busca, uma submissão sincera ao Deus Todo-Poderoso. E por isso Deus o ouve. A oração de Josué nos mostra que o povo de Deus não sofre derrotas por falta do poder divino, e sim por causa da infidelidade, por causa do pecado. Porque com Deus a vitória é certa. Louvado seja Deus. E aqui eu concluo com a lição de sexta-feira, aonde o autor relata no livro Patriarcas e Profetas: o pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça. E o autor relata que ele se encheu de terror ao ver sua tribo ser apontada e em seguida sua família e sua casa. Ainda assim não fez confissão alguma, até que o dedo de Deus apontou para ele. Então, quando seu pecado já não podia mais ser escondido, admitiu a verdade. Posso te dar um conselho? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Se você fez algo que desagradou a Deus, entenda. Nosso Deus pagou o preço por todos os nossos pecados, desde o primeiro pecado até o último que ainda há de vir. Deus pagou o preço por todos nós. Deus conhece o teu coração. Se você realmente se arrepender e pedir um novo coração a Deus, Deus vai te dar um novo coração. Deus vai te perdoar. Amém? Por isso, não importa quão longe talvez alguém tenha ido ou você tenha ido, entenda, se você se voltar a este Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe se é sincero ou não. Que Deus nos abençoe a compreendermos cada vez mais sobre isso e sim, buscarmos sempre essa submissão a Deus e entender que Ele é o dono de tudo
e que Ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa lição tremenda, uma lição realmente grandiosa, aonde estudamos esse personagem dentro da história, Acã, e compreendemos que realmente muitas pessoas podem tomar decisões erradas. Podem realmente, às vezes, escolher algo que não é de acordo à tua vontade. Mas, por favor, ó Pai, nos dê sabedoria. Esteja realmente conduzindo a nossa vida em tudo que venhamos a fazer. Que o Senhor possa estar sempre adiante de tudo. Se há alguém, ó Pai, que precisa confessar os pecados, por favor, ó Pai, que teu Santo Espírito toque o coração dessa pessoa, para que ela possa confessar os pecados e crer que o Senhor pagou o preço por eles. E entender que precisamos buscar um novo coração e buscarmos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.